Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Deus. Desde já eu quero agradecer ao meu Senhor por essa oportunidade, agradecendo também ao nosso pastor presidente, pastor Samuel Lima, sua esposa, a irmã Joselita Reis, ele que é o presidente de nossa abençoada Deplancei. Eu estou aqui nesse dia para ministrar a nossa aula da EBD no dia 3 de outubro de 2021. Passando aqui também para te fazer um convite todo especial a você que já é aluno da nossa EBD, você que ainda não é aluno da nossa EBD, aqui vai um convite especial. Nós temos aqui a nossa lição, a lição bíblica do quarto trimestre de 2021, que vai ser outubro, novembro e dezembro. E temos uma temática aqui desafiadora, é sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo Jesus. E como eu disse, iremos ministrar a primeira lição, que é do dia 3 de outubro de 2021, que tem como tema o mundo do apóstolo Paulo. Esse será o tema, o mundo do apóstolo Paulo. Quero também aqui agradecer ao meu Deus e enviar um abraço a todos os superintendentes de nossa EBD, aqui do DF e fora do DF. A todos os nossos superintendentes. E como eu disse, a lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui o texto áureo que diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. É Atos 9, 25, e a verdade prática diz assim: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Graças a Deus. E nós, nessa primeira lição, que é uma temática, como eu disse, desafiadora, e é sobre o apóstolo Paulo. Falar sobre o apóstolo Paulo, só isso já é uma alegria. Já é uma alegria. E a primeira lição é o mundo do apóstolo Paulo. Eu tenho aqui algumas observações para ler. E aqui nós temos a introdução que diz assim: a temática das lições bíblicas da EBD, CPAD, quarto trimestre de 2021, é sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Na lição de número 1, trataremos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Depois de Cristo, Paulo é o personagem mais importante do cristianismo. Dos 27 livros canônicos do Novo Testamento, ele escreveu 13 epístolas. Eis um convite imperdível para aprender sobre o apóstolo Paulo e o mundo de sua época. E aqui eu reafirmo mais uma vez o nosso convite a você, aluno da nossa EBD da Deplancei, aqui em Ceilândia, Distrito Federal, é a nossa sede, especialmente no PSUR, no P4, na 30/34, área especial G. E você é nosso convidado especial. A você que ainda não é aluno também, há um convite especial para você. E o primeiro tópico de nossa lição é o mundo de Paulo no Império Romano. O mundo de Paulo no Império Romano. 1.1, entendendo a origem de Paulo. Poucas são as informações sobre a vida de Paulo. Família, nascimento, formação cultural e religiosa. Seu nome no hebraico era Saulo, ou Saul, que significa o que pediu ou o que se orou por ele. Saulo no grego é Saulos, e no latim é Paulos, que significa de baixa estatura, pequeno. Portanto, de nome judeu, Saulo, de nome romano, Paulo.
Ainda após a sua conversão ao cristianismo, era chamado de Saulo. Olha uma coisa interessante. Ainda após a sua conversão ao cristianismo, era chamado de Saulo. Após a sua chamada para apóstolo aos gentios no mundo romano e como estratégia missionária, usou o seu nome romano de Paulo. Saulo, Paulo, judeu, filho de pais judeus. O pai de Paulo adquiriu cidadania romana, provavelmente por algum serviço prestado ao Império Romano. Ele era natural, Paulo era natural, ou Saulo era natural da cidade de Tarso, da Cilícia, Ásia Menor, da tribo de Benjamim, fariseu. Iniciou seus estudos na Torá em Jerusalém desde seus 14 anos de idade, aos pés de Gamaliel, Gamaliel que era rabino e neto de Hilel, tinha o ofício de fazer tenda, se converteu a Cristo em 32 ou 35 aproximadamente, morreu decapitado em Roma em 67 DC. Sobre Paulo, nós temos uma tradição do segundo século. Como eu disse, nós temos poucas informações acerca da vida do apóstolo Paulo. Nós temos uma tradição do segundo século depois de Cristo que ela é interessante. Inclusive, ela está aqui na nossa primeira lição. Se você olhar aqui, você tem uma foto aqui. Essa foto é exatamente o retrato dessa tradição que é do segundo século. É uma tradição, não é um livro canônico, mas é interessante essa informação. E essa tradição diz assim, acerca de Paulo: baixa estatura, que possuía cabelos ralos na cabeça, calvo, sobrancelhas ligadas, nariz aquilino, pernas tortas, corpo forte, afável, tinha graça, ora um homem, ora um anjo. Essa uma tradição do segundo século. Importante, 3 maneiras de aquisição da cidadania romana. Primeiro, de nascimento, que era o apóstolo Paulo. Segundo, decreto imperial, o pai do apóstolo Paulo. E terceiro, compra a dinheiro. Nós temos aqui tópico 1 e 2, a geografia no mundo de Paulo. Nós sabemos que quando Paulo, Deus o chamou, e sabemos que quando o Evangelho, quando Cristo nasceu, quem estava dominando o mundo era o Império Romano. O Império Romano, desde o ano 27 a.C., que é aqui quando nós temos, é aqui que temos o início de Roma como império, 27 depois de Cristo, não é? E é quando Cristo nasceu. Quem estava como imperador de Roma era César Otaviano Augusto, e ele foi de 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. E no ministério de Cristo e a sua crucificação, a gente tinha como imperador é Tibério César, que vai de 14 ao ano 37. O quanto que, quando Jesus nasceu, eu disse, o mundo era dominado pelo Império Romano, e o Império Romano desbravou em todo esse sentido, politicamente, em estrada, Deus usando o Império Romano para abrir estrada para a propagação do Evangelho. E é o que aconteceu. Tópico 1.3, Paulo chamado para os gentios. Nós temos na unidade 1, tópico 3, Paulo chamado para os gentios. Paulo, chamado por Deus, tornou-se apóstolo, ministro, servo, missionário e testemunho de Jesus Cristo. Veja, no ano 100 DC, aliás, Paulo fundou a igreja nas regiões mais remotas. No ano 100 depois de Cristo, já havia igreja na Ásia Menor, Palestina, Síria, Macedônia, Grécia, Roma, Alexandria, Espanha, etc. Cada crente era um missionário eficaz. Jesus continua a chamar pessoas para testemunhar do Evangelho. Como está o nosso testemunho cristão? Estamos preparados para defender a nossa fé?
No tópico 2, nós temos o mundo cultural de Paulo. Tópico 2, o mundo cultural de Paulo. 2.1, a língua mundial naqueles dias era o grego. O grego era a língua universal, enquanto Roma dominava o mundo politicamente, culturalmente era os gregos. E o Espírito Santo usou não um grego erudito, mas foi usar aquele grego popular, o grego koiné ou koiné. Esse foi a língua que Deus usou para escrever ou anunciar o seu evangelho. Inclusive, essa língua que o Espírito Santo vai usar para ser escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento. E como eu disse, dos 27 livros canônicos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas. 2.2, nós temos o mundo cultural do apóstolo Paulo. 2.2, o mundo cultural do apóstolo Paulo. Paulo de Tarso foi um homem de 3 mundos, 3 culturas e 3 cabeças. Por quê? Ele era um judeu, falava o grego, era também de nascimento romano. Então nós temos aqui, Paulo de Tarso foi um homem de 3 mundos, 3 culturas e 3 cabeças, judeu, grego e romano. Então é exatamente este homem que o Espírito Santo vai preparar para usá-lo na propagação do Evangelho. E culturalmente, a época de Paulo, em tudo que você puder imaginar, inclusive a idolatria, inclusive os cultos, as divindades. Mas Deus prepara exatamente o apóstolo Paulo para ministrar o Evangelho a toda essa cultura. Veja que nós temos aqui, a exemplo disso, vemos Paulo no Areópago de Atenas, fazendo o quê? Exatamente pregando o Evangelho a toda aquela diversidade de cultura e de religiosidade. As religiões, as vidas sem Cristo é um desafio para a evangelização cristã. 2.3, a influência da filosofia grega. Vemos também que, inclusive, Deus vai usar a filosofia grega, fazer o povo a pensar, a população a pensar, mas, pelo outro lado, a filosofia grega ela foi prejudicial no sentido de trazer ensinamentos que era contrário ao cristianismo, era contrário ao ensinamento ensinado pela Bíblia. Inclusive, nós temos várias heresias, dentre elas, a gente pode citar aqui o gnosticismo, a gente pode citar aqui o ebionismo, a gente pode citar aqui Ário e por aí vai. Mas precisamente o gnosticismo ele foi prejudicial no início da igreja cristã, a ponto de o apóstolo João, porque a temática do gnosticismo era dizer que Jesus não teve um corpo humano, Jesus não era humano, e ao mesmo tempo o gnosticismo, além de negar a humanidade de Jesus, negou também a divindade de Jesus. E aí nós temos o apóstolo João e o apóstolo Paulo, João com o seu evangelho, com as suas cartas, e o apóstolo Paulo também, combatendo o ensinamento, a heresia do gnosticismo e, consequentemente, de todos aqueles ensinamentos contrários a Cristo, principalmente aqueles ensinamentos que diziam que Jesus não era humano e, ao mesmo tempo, Jesus não era um ser divino. A Bíblia é bem clara em dizer que Jesus, sim, ele, o Verbo se fez carne, Jesus, sim, é Deus, e nós temos o último tópico, que é o mundo religioso de Paulo. 3.1, Paulo se identifica como judeu. 3.2, Paulo foi criado na fé judaica. E 3.3, Paulo, um missionário ao povo gentílico. Paulo, oriundo da diáspora, nascido e formado no mundo grego, natural da cidade de Tarso, de pais judeus da tribo de Benjamim, ele foi criado dentro das exigências da lei e das tradições paternas. Era judeu praticante,
preocupado com as observâncias da lei. Desde o nascimento foi criado romano, mas sempre se orgulhou de ser judeu e fariseu. Tinha dois nomes, como eu já disse, tinha dois nomes: Saulo, que era o nome judaico, e Paulo, o nome grego e romano. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romanas e grega que Paulo adquiriu dava-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia, Ásia Menor, o mundo dos gentios. O mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas. O mundo de hoje é o mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. E a conclusão vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Deus, segundo a sua soberana vontade, usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma temática, que é a nossa primeira lição, o mundo do apóstolo Paulo, e eu quero reforçar esse convite no domingo, dia 3 de outubro de 2021, das 9 horas às 10h30, é o horário de nossa EBD aqui na nossa sede, tá bom? Desde já quero agradecer ao meu Deus e quero concluir fazendo uma oração aqui ao Senhor. Oremos. Eterno Deus, mais uma vez eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse momento aqui ministrando a Tua palavra. Senhor, visita aqueles que irão ouvir, aqueles que irão, Senhor, meu Deus, parar para ouvir esta palavra. Senhor, edifica cada um, Pai, e abençoa a Tua igreja, aqueles que ainda não são evangélicos. Salva, transforma e liberta. Assim te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.